Olá pessoal, Diego Navarro, coordenador pedagógico da MF Padre José Pegoraro, hoje aqui mais uma vez com vocês da comunidade Pegoraro para dar algumas dicas importantes para esse período de quarentena. Hoje a gente vai conversar especialmente com os pais daqueles aluninhos e aquelas aluninhas dos anos iniciais, que ainda estão durante o seu processo de alfabetização. Nós achamos importante esse vídeo porque nós entendemos que a maioria das pessoas ainda entende a alfabetização como um processo único, em que a criança de repente aprende a ler e a escrever. E, como educadores, nós sabemos que não é bem assim. Na verdade, é bem mais complexo do que isso. Durante o processo de alfabetização, a criança constrói hipóteses, ou seja, ideias do que ela acredita ser o texto escrito. E ela passa, nesse sentido, por fases. A nossa intenção aqui não é dar uma aula para vocês sobre isso, mas só algumas dicas que podem orientá-los e ajudá-los durante esse processo. Então, quais são as fases de escrita que a criança passa? Bem, resumidamente, não vou apresentar todas em seus pormenores, mas as crianças começam geralmente na hipótese que a gente chama de pré-silábica, que é quando ela faz esses desenhinhos aqui, pensando que está escrevendo, ou então escreve muitas e muitas letras para uma mesma palavra. Resumidamente, durante esse período, a criança não tem ideia do que seja a sílaba, que é uma noção muito importante para a gente aprender a ler e escrever, como vocês devem imaginar. A nossa dica é que para essas crianças, vocês leiam bastante histórias, apresentem bastante textos escritos, brinquem com elas e depois retomem as brincadeiras com textos escritos que podem ter as parlendas que vocês brincaram com elas, ou lista das brincadeiras e coisas assim. Isso vai ajudá-las bastante a entrar na próxima fase da alfabetização, que nós chamamos de silábico. Nesse período, a criança já entendeu que a língua é construída de sílabas e que essas sílabas elas tentam reconstituir determinados sons das nossas falas. No entanto, ainda nesse período, ela não necessariamente está associando o som com as sílabas. Pode ser que ela escreva uma letra só para cada sílaba. Pode ser que essa letra não corresponda ao som da sílaba. É quando a gente fala que a criança é silábica sem valor sonoro. Ou pode ser que a letra corresponda, ou pode ser que na escrita dela, aquela letra corresponda a um som da sílaba, que pode ser o da vogal ou da consoante. Nesse caso, a gente fala que a criança é silábica com valor sonoro. Nesses exemplos que vocês podem ver, a criança parece estar adentrando nesse campo de hipótese da escrita. Depois, a criança entra na fase silábico-alfabética, que é quando ela começa a compreender que a sílaba, ela geralmente aglutina mais de um tipo de letra. Nessas duas últimas fases da escrita que a gente passou, é interessante que vocês trabalhem muitas listas. Por exemplo, se forem ao supermercado, peçam para as crianças fazerem a lista da compra, ou peçam para fazer listas de brincadeiras. Também é sempre importante que vocês ofereçam leituras para elas, livros que podem ser físicos ou mesmo digitais. E influenciem as crianças a ler tudo que tenha na casa, desde jornais até rótulos de produtos, não tem problema. Lembre-se também que a criança sempre reproduz o comportamento dos adultos, e se você lê bastante, ela também vai procurar ler bastante. A criança, então, pode entrar na fase de escrita que a gente chama de alfabética, que é quando ela já escreve quase tudo corretamente. Ela pode ainda ter alguma dificuldade para reproduzir sílabas complexas, aquelas que geralmente envolvem 3 letras e podem confundir um pouco ela nesse momento. Nesse sentido, é importante a gente retomar o nosso último vídeo sobre o erro. Mesmo que a criança cometa um erro ou outro durante o seu processo de escrita, é importante que essas escritas não sejam desvalorizadas. Vocês podem e devem apontar os erros, mas sempre elogiando-as
e percebendo a evolução pela qual elas passaram. Tá certo, pessoal? Eu sei que é pouco, mas talvez possa ajudar vocês. E nós aceitamos pedidos de temas para vídeos, dúvidas que vocês tenham e que talvez a gente possa ajudar um pouco nesse processo tão difícil. Se puder, fique em casa. As crianças podem e devem ficar em casa. Um abração.